crianças, tudo bem? Só para lembrar, vocês já me conhecem, eu sou a professora Daniela. Olha lá no slide. Antes de mais nada, o que é mais importante? Precisamos lembrar do que é? Primeira coisa, higienizar os nossos materiais. O espaço onde nós estamos escrevendo, estudando, é muito importante que ele esteja limpo. Segunda coisa, vocês já sabem também, lavar sempre as mãos. Eu já lavei as minhas mãos. Vocês já lavaram as suas mãos? Terceira coisa, que é muito importante, fique em casa. É muito importante neste momento que vocês permaneçam em suas casas. Por quê que nós precisamos tomar todos esses cuidados? Para que nós possamos nos proteger e principalmente proteger as pessoas que nós amamos. Lembrando que já apareceu lá os materiais que nós vamos utilizar na aula de hoje. O nosso caderno, o lápis de cor, a borracha, o apontador. Está tudo higienizado com certeza, então mãos à obra. Eu lembro que na última aula eu deixei uma atividade para vocês, um desafio, que vocês tinham que desenhar a família de patos. Vocês lembram quais patos nós tínhamos que desenhar? Os patos da família mandarim. Lembram dos patos mandarins? E eu deixei a imagem para que vocês observassem. Observem lá a imagem. Lembra que eu coloquei para vocês observarem? O pato macho, que ele é o mais colorido. Colocamos também a fêmea, que ela é mais discreta. E ali nós tínhamos a imagem dos filhotes da família mandarim. Até fizemos a contagem, contamos lá. 8 filhotes na família. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que com certeza, além de mim, a professora de vocês também está muito curiosa para ver o desenho de vocês. E aí eu preciso mostrar para vocês que eu recebi no meu celular uma imagem, uma foto que uma criança encaminhou para mim, da família de patos mandarim que ele desenhou. Olha lá a imagem. O Daniel é estudante da Escola Municipal Jardim Santos Andrade. Ele está no 1º ano e o nome da professora dele é Mônica. Olhem que maravilha o desenho do Daniel. Parabéns para o Daniel, que fez um desenho muito bonito da família de patos mandarins. E continuando, antes de prosseguir a aula, eu quero voltar na aula anterior. Vocês lembram que nós pesquisamos um site onde nós trouxemos a informação sobre o pato mandarim? Tem até a imagem do pato mandarim que eu utilizei lá no início da aula com vocês, na aula passada, e eu fiz o desafio para vocês observarem bem a imagem e tentarem descobrir se era a imagem, uma pintura de um pintor bem famoso, ou se era de verdade um pato na lagoa. Vocês lembram disso? E aí eu trouxe as informações do site, que tem a barra do endereço do site e também nós temos Agroinforme, que é o nome do site. E logo em seguida tem o título do texto. O título do texto é Conheça o pato mandarim, o pato mais bonito do mundo. E a seguir tem uma imagem muito colorida do pato mandarim. E logo abaixo da imagem nós temos uma frase, um texto, um pequeno texto, que ele vai explicar um pouco mais. Será que é sobre o pato? Que pato é esse? Ah, é o pato mandarim? Então nós temos a certeza daquela imagem que nós estamos falando. Então vamos olhar lá. Qual é a legenda que foi utilizada para a imagem do pato mandarim? O pato mandarim, olha lá, tem uma plumagem multicolorida que se destaca dos demais. Como nós chamamos esse conjunto imagem e texto? É uma foto-legenda. Então, o que nós precisamos? Onde nós vamos encontrar foto-legenda? Encontramos foto-legenda em sites, encontramos em revistas, o livro didático que nós utilizamos lá na escola, o livro de história, o livro de geografia. Se vocês buscarem outros sites, também vai ter essa informação. A principal informação é a imagem, mas se eu quero ter certeza
do que eu estou olhando naquela imagem, eu leio logo abaixo que vem uma explicação curta e rápida sobre o que significa aquela imagem. Então é a fotolegenda. O que nós vamos fazer agora? Eu vou propor para vocês que nós também façamos uma fotolegenda. Nós já temos a imagem. Vocês já não desenharam aí a família de patos mandarins? Então agora eu vou utilizar o desenho do Daniel, que ficou muito bonito e muito colorido. Eu fiz a impressão da fotinho que ele me mandou, do caderno dele, fiz maior. E agora nós vamos escrever uma legenda para fazermos uma fotolegenda. Então agora nós vamos escrever uma legenda para nosso desenho. Eu estou usando o desenho do Daniel e agora nós vamos escrever lá a legenda. Família de patos mandarins, que está explicando o que nós desenhamos ali no nosso desenho, o que tem no nosso desenho. Então vamos começar. Para escrever Fá, quais as letrinhas que eu utilizo? Fá, o F com o A. Escrevam aí no caderno de vocês. Fá. Agora eu preciso escrever Mi. Que letrinhas eu utilizo? O M com o I. Lembrando que tem um acento agudo aqui. Família. Lhá. Como será que eu faço o lhá? O L, o I e o A. E eu escrevi família. Lembrando que todas as sílabas precisam de uma vogal. Para escrever família, nós utilizamos 1, 2, 3, 4 vogais. Agora nós já escrevemos família, continuando a nossa legenda. Família de, outra palavrinha. Como eu faço de? Quais as letrinhas? D com E. Então vamos lá. Deixo o espaço porque é outra palavra. E nós já escrevemos o D. Família de. Outra palavrinha, patos. Nós já escrevemos pato. Aqui na imagem não tem só um pato, por isso nós vamos escrever que são patos. Então vamos lá. Patos. Preciso para o pá 2 letrinhas, o P com A. Pá. To. T com O. Para completar, patos. Tem o sonzinho aí, som do S. Vamos utilizar também, se vocês observaram lá na imagem, quando apareceu patos mandarins, tem um hífen. Eu lembro que vocês trabalharam com hífen também nas aulas da professora Ana Lúcia, do Beija-Flor. Aqui nós também vamos utilizar o hífen. Família de patos, hífen, mandarins. Quais as letrinhas para fazer o sonzinho do man? Vamos lá. O M, o A e o N. Man. Agora nós precisamos continuar. Família de patos manda. Qual a letrinha? D com A. E agora nós precisamos escrever a sílaba rins. Vamos pensar, como que nós vamos escrever rins?
Nós já escrevemos família de patos mandarins. Olha lá o sonzinho. Vamos utilizar o R, o I, o N e, para terminar, a letrinha S, mandarins. O que falta na nossa legenda agora? O pontinho, ponto final. E nós escrevemos uma legenda, uma fotolegenda. Nós temos a imagem que vocês desenharam e escrevemos a nossa legenda. Família de patos mandarins. Agora sim está completa a nossa imagem. Agora, crianças, que nós já fizemos a nossa fotolegenda, nós vamos registrar a data de hoje. Então, deixem lá, pintem a linha, lembrando que eu já fiz a pintura da minha linha de azul. Pintem lá a linha para separar o dia de hoje e registrem lá aula 9, língua portuguesa e a data de hoje. Deem mais um espacinho para o registro de hoje. E deixem o caderninho, logo após esse registro, do ladinho, que logo, logo nós vamos utilizar novamente, ok?
aí? Conseguiram anotar? Deixem o caderninho do ladinho, que logo nós vamos utilizar novamente. Então agora nós vamos lembrar da nossa última aula. O que nós fizemos na nossa última aula? Vocês lembram? Primeira coisa que nós fizemos na aula anterior foram as nossas fichinhas de leitura. Vocês lembram que tinha a fichinha com o animalzinho escondido? O animal escondido. Fizemos a leitura dessa fichinha e tínhamos que marcar qual era o animalzinho que estava escondido. E também anotamos lá, registramos no nosso caderno. O que mais que nós fizemos? Fizemos a análise do pato mandarim. Trouxemos mais informações sobre o pato mandarim. Buscamos lá, vocês lembram das 10 aves mais coloridas do mundo? Também foi de um site, do Incrível.clube, que trouxe uma curiosidade falando sobre as aves mais coloridas do mundo. Trouxemos também, nós acabamos de ver, a imagem do pato mandarim, que trouxe muitas informações sobre o pato mandarim. Falamos também, fizemos o desafio da compreensão. Vocês lembram que após o texto do pato mandarim, nós fizemos algumas perguntas. A professora trouxe 3 perguntas para vocês e vocês tiveram que pensar, lembrando no texto informativo as informações e aí responderem as questões. Foram 3 perguntinhas. Então hoje nós vamos relembrar os 2 textos principais que nós trabalhamos nas nossas aulas. O primeiro deles, vocês vão lembrar, que eu tenho certeza que vocês ainda lembram do texto, que foi o texto O Pato, a canção do pato. Vocês lembram que foi interpretada pelo Aldo? Para lembrarmos do nosso texto 1, eu trouxe hoje um áudio da estudante Ana Beatriz. Ela estuda na Escola Municipal Nova Esperança. É estudante do 3º ano da professora Heloísa. Então, vamos ouvir o áudio? Lá vem o pato, aqui, pata colar. Quá, quá. Lá vem o pato para ver o que há. Quá, quá. O pato patata pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice e criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi pra panela. Quá, 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 quá. E o texto 2 é o texto que nós já relembramos hoje. Conheça o pato mandarim, o pato mais bonito do mundo. Lembram da imagem? Só que ele trazia algumas informações que eu trouxe na aula passada para vocês. Ele estava organizado em 4 parágrafos. Cada parágrafo continha uma informação diferente sobre o pato, uma informação a mais sobre o pato. Hoje, para não trazer novamente todas as informações, eu trouxe as imagens. E para cada parágrafo eu trouxe o que tem de mais importante em cada um deles. Eu tirei o que estava, um resuminho de cada parágrafo. E agora nós vamos organizar lá no quadro. As imagens, deixa eu mostrar para vocês. As 4 imagens, porque eram 4 parágrafos, então eu tenho 4 imagens. E o trechinho que foi o resumo que a professora fez do que era mais importante em cada parágrafo. Tá? E nós vamos organizar agora lá no nosso quadro. Então vamos lá para as imagens. Primeira imagem que aparecia no nosso texto era essa aqui. Ó. Quem é esse? O pato mandarim. Mas ele é um macho ou é fêmea? Segunda informação, o outro pato mandarim. E agora? Será que é o macho ou será que é a fêmea? Terceiro parágrafo trazia os 2 patos mandarins e o último trazia o filhote. Agora nós vamos colocar os resumos. Qual foi a informação mais importante em cada um dos parágrafos? No primeiro parágrafo, ele falava da plumagem, vocês lembram? Vocês lembram o que é plumagem? Lembram que eu falei para vocês que é o revestimento das aves?
as penas das aves. E olha lá, o macho tem a plumagem multicolorida. Nós falamos um pouquinho também do que era multicolorida, muitas cores. Então, o resumo do primeiro parágrafo, ele falou sobre o pato macho, que tem uma plumagem multicolorida. No segundo parágrafo, fala sobre a fêmea. Lembram da informação? A principal, que a fêmea tem a plumagem mais discreta. Lembram da palavra discreta? Que ela não queria aparecer muito, ela é mais discreta. Os tons marrom, né, com branco. Então, a fêmea ela tem a plumagem mais discreta. No terceiro parágrafo, falava sobre a origem dos patos mandarins. Vocês lembram de onde que eles são? O pato mandarim é de origem asiática. Então, a principal informação é que os patos mandarins têm origem lá na Ásia. E o último parágrafo, ele trazia uma informação sobre os filhotes, sobre os ovos, sobre o ninho e o resuminho dela. Os machos são vigilantes. Lembram da palavra vigilantes? Que eles eram muito cuidadosos, eles ficam cuidando dos ninhos. Então, os machos são vigilantes e cuidam dos ninhos enquanto a fêmea bota os ovos. Então, vamos ler todas as informações, vamos relembrar aí o texto nos 4 parágrafos. Então, lá no primeiro, o macho tem a plumagem multicolorida. A fêmea tem a plumagem mais discreta. O pato mandarim é de origem asiática. E no último parágrafo, a última informação importante é que os machos são vigilantes e cuidam dos ninhos enquanto a fêmea bota os ovos. Ok? Lembraram? Agora que nós já relembramos os 2 textos, o texto 1, a canção do pato, e o texto 2, o informativo que falava sobre os patos mandarins. Nós vamos fazer uma comparação entre os 2 textos. Nós vamos preencher o quadro aqui do ladinho. Então agora nós vamos completar o nosso quadro. Aqui eu trouxe o texto 1, a imagem do pato da canção. E trouxe também o texto 2, a imagem do pato mandarim. E nós temos algumas perguntinhas para completar no quadro. Qual é o título de cada texto? O assunto que cada um vai trazer? Qual é a informação que cada um vai trazer? Para quem ele foi escrito no texto 1, no texto 2? E a finalidade do texto. Eu trouxe algumas fichinhas para que nós possamos colocar. Vamos olhar lá. Primeiro, o título. Esse título aqui, ó. Conheça o pato mandarim. O pato mais bonito do mundo. Será que é do texto 1 ou será que é do texto 2? Lembraram? Do texto 2. Então, vamos colocar lá. E olha lá. O pato é o nome da canção, que é o texto 1. Então, nós já sabemos os títulos dos nossos textos. Texto 1, o pato. Texto 2, conheça o pato mandarim, o pato mais bonito do mundo. Nosso segundo assunto. Qual é o assunto de cada um deles? O assunto do texto 1, o que ele fala para nós? O principal personagem da nossa canção é um pato. E ele é o quê? Atrapalhado. E o nosso texto 2, ele vai contar sobre o quê? Qual é a informação que nós temos no texto 2? Informações sobre um pato, a informação do pato. Os 2 textos vão trazer como assunto principal o pato. Então, nós vamos colocar lá. Informação principal, o assunto principal do texto 1 é o pato.
o assunto principal do texto 2, o pato também. Para quem foi escrito? Vamos pensar. Na primeira aula eu comentei com vocês que o texto do pato, ele era a princípio um poema de Vinícius de Moraes, que ele fez alguns poemas sobre animais para crianças. Então, para quem ele escreveu os poemas que depois, tornou-se uma canção? Para as crianças. Então, vamos colocar lá. Adultos gostam? Sim, mas o principal que ele escreveu, principalmente para as crianças, para o público infantil. E o texto 2? Ele foi escrito para quem? Vamos pensar que as informações podem ser para as crianças e pode ser para os adultos também. Então, quem escreveu o texto 2 pensou em crianças curiosas que gostariam de saber mais sobre o pato mandarim. Mas também são informações que os adultos gostam de saber. Então, o texto, para quem foi escrito o texto 2? Para crianças e adultos. E a última informação, a finalidade do texto. Trouxe aqui 2 fichinhas. Uma delas está escrito divertir e a outra está escrito informar. Qual será que é do texto 1 e qual que é do texto 2? Vamos pensar. O texto 1, as atrapalhadas do pato, lá na canção, ele não é atrapalhado, ele não é divertido. Então, a finalidade desse texto é divertir as crianças e os adultos também que gostam da canção. E o texto 2, ele é para divertir? Não, ele é para informar. Ele trouxe informações importantes sobre o pato mandarim. E aí nós completamos o nosso quadro. Olha lá. Título de cada um dos textos, o assunto principal de cada um, para quem foi escrito cada texto e a finalidade. Já concluímos o nosso quadro, já fizemos a análise dos 2 textos. A nossa aula hoje chegou ao fim. Um beijo, crianças. Continuem se cuidando e eu vou colocar para vocês lá a imagem. Até a próxima aula. Beijinho para vocês e continuem se cuidando.